Bom, boa noite. Eu agradeço muito à Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, né, por acolher aí essa minha indicação aí por vocês e aceitar de estar aqui hoje com vocês nessa ainda mais na abertura, né, do conjunto de palestras aí do Latin Safe no ano de 2023. Bom, boa noite a todos. Acho que a ideia aqui é mais dar um panorama geral, acho que da medicina nuclear, é uma coisa bem ampla, né, com o objetivo aí de passar a informação. Então aí estamos nessa ideia do from time to man size, ou seja, inclusive que isso indica mesmo as possíveis aplicações da ideia da técnica de medicina nuclear de forma ampla na estrutura biológica. E também isso pode ser exportado de imagens de elementos radioativos para outras estruturas também, tá? E aí dá para se imaginar também a possibilidade de se explorar desde pequenas quantidades, aí, pequenos volumes de material mesmo não vivo até outros grandes aí. Então, como já falou, né, eu sou professor do Departamento de Física na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, uma das unidades da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão. E coordeno o grupo de imagem e instrumentação em medicina nuclear. Bom, primeiro eu acho que eu sempre gosto de a gente colocar assim, bom, vamos definir, né, o que é medicina nuclear, né? A prática clínica, né, ou científica da medicina nuclear envolve a administração de compostos traçadores marcados com isótopos radioativos, né? Isso conforme Simon Cherry, James Sorenson e Michael Phelps, né? Então vocês vão ver que os três aqui estão até em idade, na história, se vocês buscarem aí da medicina nuclear, está história meio invertida aqui, no sentido que o Simon Cherry é o mais novo do trio aí. E explorando os diversos processos biológicos e organismos vivos, né? Nos seres humanos, né? Auxilia aí tanto em diagnóstico quanto terapêutico. Observe já dizendo em processos biológicos organismos vivos, né? Não necessariamente só ser humano ou mesmo animais, né? Então, o poder da medicina nuclear, né? Ele está na habilidade de fornecer, né? Eu quis manter aqui essa frase mesmo em inglês, né? Medidas extremamente altas, né, de uma vasta variedade de processos biológicos no corpo. Tá bom? Então, a medicina nuclear, né, dá aos médicos, né, acesso, né, de informação única, né, de uma informação indiferenciada, como os órgãos estão realmente funcionando, né, como eles estão de fato funcionando, né. Isso é uma coisa que diferencia a medicina nuclear, né, ela não é única nessa capacidade, ou seja, ela é uma técnica potencialmente que nós falamos de funcional. Então, nós temos muito costume de pensar já desde cedo nas imagens de raio-x, né? As imagens de raio-x que nós fazemos, né? O raio-x plano, né? Ele dá uma estrutura anatômica, né? Com a tomografia de raio-x já é possível se obter alguma informação funcional, como também a fluoroscopia, né? Tem alguma coisa funcional de forma mais volumétrica, mas a medicina nuclear ela dá a possibilidade de avaliar as questões funcionais de um nível mesmo molecular, né? É tanto que ela está dentro da técnica de imagens moleculares. Não é a única, né? Mas a gente tem a gama de imagens moleculares, que uma das formas de obter é usando elementos radioativos, que aí você está dentro da medicina nuclear, né? Então, isso aí é uma fala do ex-presidente da Sociedade de Medicina Nuclear e Imagens Moleculares, né, dos Estados Unidos, e pode ser obtido nesse vídeo do YouTube. Bom, então, elementos radioativos emitem radiação de forma espontânea, né? Então, não consigo. Então, isso é uma coisa que não é, diria que não é trivial nem para nós físicos, tá? Até nós vermos com isso, ou seja, aí a coisa que eu falo às vezes com os meus alunos, depois parece óbvio, não tem como eu acelerar
e nem desacelerar, né, ou parar um processo de emissão radioativa. Existe questões de eu fazer fissão estimulada, tá bom? Então, aí, sim, eu tenho fissões espontâneas, eu consigo estimular a fissão. Mas a emissão, se eu tenho um elemento radioativo, não tem como eu interagir com ele no sentido de acelerar a emissão ou reduzir, tá? E a radioatividade está associada ao núcleo do átomo, tá bom? Então, ela não é afetada pelas ligações moleculares. Aí, aqui, quando nós falamos isso, a gente já começa a pensar, opa, peraí, né? Então, realmente tem muito sentido eu não conseguir aquecer nem resfriar, né? E quando eu estou falando de temperatura, posso associar lá com agitação térmica de elétrons, né? Sim, né, no fundo, de fato, algumas exceções com relação a essas duas questões aqui de, na verdade, eu não consigo acelerar ou frear, mas há alguns casos quando envolvido na emissão radioativa elétrons de camadas eletrônicas, aquele processo ele pode alterar um pouquinho lá o que se chama o tempo de meia-vida. Assim como alguns casos também, ou seja, essa fala aqui é radioatividade, faltou um O aqui. Eu tenho um elemento, né, que aí vem assim, diferentes isótopos de um mesmo átomo, né, um elemento químico, interagem quimicamente da mesma forma, ou seja, né, um isótopo radioativo e um isótopo estável, né, eles não, estou falando de isótopo, falando de mesmo elemento químico, eles não são distintos quimicamente. Então, eu posso, se eu tenho lá uma substância igual lá, se eu tenho água, H2O, eu posso ir lá e colocar um oxigênio radioativo naquela água e ela vai ficar radioativa e continua sendo água. Então, isso também não interfere. Novamente, essa reafirmação aqui das questões, a radioatividade é algo nuclear. Há também algumas exceções aqui, dessa questão da não interferência no isótopo, que um grande exemplo que eu costumo dar se, por exemplo, da molécula de água, eu tiro o H1, né, o isótopo 1 do hidrogênio, e coloco o H3, o isótopo 3 do hidrogênio, que normalmente é chamado de trítio, que ele é radioativo. Aí, como, né, o hidrogênio, o H1 só tem um próton, o H3 tem um próton e dois nêutrons. Então, eu tenho um trítio, ele vai ser muito mais pesado, né, do que o hidrogênio. Então, se eu olhar, e aí já a ligação química ali vai ser a mesma, porque aí, no caso, a ligação química está associada com a questão, passa assim, de atração colombiana, vamos dizer assim, dessa forma aqui. Mas aí a força de ligação por massa vai mudar quando eu tiver o trítio e não o hidrogênio, ou não o H1. Tá? Então, isso vai ser válido em todos os outros casos, mas quanto maior a massa do elemento, né, menor é a interferência dessa questão, dessa relação. Ou seja, isso só é alguma coisa quando eu estou falando em elementos extremamente leves, né? Aí depois, bom, para eu fazer isso tudo, eu preciso para eu fazer essas avaliações biológicas, aí eu preciso, chama um traçador radioativo. Não basta eu pegar, eu vou pegar um elemento radioativo e administrar no meu corpo. Não, principalmente porque a grande maioria dos elementos radioativos são elementos já pesados, alguns metais e tudo, né? E eles são extremamente tóxicos ao organismo do ser humano e mesmo em animais, né, em plantas. Então, eu não posso simplesmente colocar, né? Então, a ideia é eu pegar algum material que tem alguma afinidade biológica, alguma afinidade pelo processo que eu quero avaliar, e vou ou ver as características químicas e fazer um elemento químico que mimetize ele, que reaja quimicamente da mesma forma, ou eu pego alguma substância e troco algum isótopo estável por isótopo radioativo, mas não necessariamente só por isso, mas eu posso trocar parte da molécula por outra molécula, né? Ou seja, eu não preciso tirar um elemento, eu posso pegar uma parte que são moléculas que compõem uma molécula, uma substância maior, né? Mais complexa. Então, eu posso pegar partes dessa substância e trocar por outra substância onde nela tenha elementos radioativos, né?
Então, e aí ele vai. Pela troca, então eu posso obter isso pela troca de um elemento estável por um radioativo com a mesma característica de ligação química, por isótopos ou agregando moléculas radioativas a outras moléculas e ter a mesma afinidade química. E agregando elementos radioativos a moléculas biológicas ou similares quimicamente. Hoje, né, um avanço bem mais recente, já não é tão recente assim, né, é agregar elementos radioativos a anticorpos monoclonais, ou seja, versões, né, dos anticorpos de interesse que podem ser expressados em algum tumor ou alguma doença específica, e eu posso marcar esses anticorpos e daí eles vão para o meu alvo de interesse. Então, uma coisa é o elemento radioativo, né? E depois ainda eu tenho o que nós chamamos que é o radiofármaco, que é o que vai ser administrado no paciente, já pensando exatamente em aplicação em seres humanos, seja para diagnóstico, para terapia, ou até mesmo, se for em animais, para estudos pré-clínicos, né? Um radiofármaco não é um simples radionuclídeo, né? É uma substância que tem um elemento radioativo, para ser o radiofármaco. Aí eu tenho ainda, antes de ter ele ainda, né, eu tenho substâncias, aí é que faltou aqui o radioquímico, como radionuclídeo na composição e apresenta afinidade com tecidos biológicos, né? Então, essa aqui seria ainda o meu radioquímico, ou seja, eu já tenho o meu elemento químico que vai ter aquelas características para o meu objetivo-alvo. Mas aí, muitas vezes, ainda eu não posso colocá-lo no meu organismo, que ele pode ter relação de toxicidade, então eu vou ter, e ainda dele se degradar, né? Então, eu tenho que ter. Meus compostos vão ser radionuclídeos, que depois são agregados em algumas substâncias, viram os radioquímicos, né? E depois eu ainda adiciono componentes tamponadores para fazer controle de pH, estabilizadores para manter essa molécula estável, no mínimo até chegar ao meu local de interesse, né? E assim se tornar o radiofármaco em si, né? Sempre podem haver exceções, mas se houver é porque eu já tenho algo que já satisfaz, ou seja, eu não preciso de substâncias específicas, de parte específica para fazer a questão de tamponamento e estabilidade. Então, alguns exemplos de aplicações. Então, eu peguei principalmente algumas, busquei referências assim, o mais recente possíveis de alguma aplicação diferente do que seria na área de saúde, tá? Então, isso já tinha visto também outra questão muito interessante, aplicações na agricultura. Então, aqui o Antonek, o Becker, Caffola e outros, né? Então, estão propondo aí no seu artigo de Frontier and Plant Science, que deve ser o nome da revista, né? Então, ele fazendo aqui a proposta de um novo sistema de PET, né? De fazer imagens de plantas e acompanhar essa planta durante parte aí da sua evolução, utilizando-se de elementos emissores de pósito, tá? Então, aí ele fala das limitações, né? Ele tem que percorrer, né? Ou seja, tem que acompanhar, né, o crescimento dessa planta e, ao mesmo tempo que ela cresce na vertical, ela pode crescer na horizontal. Então, está aqui os esboços do sistema dele. Então, é um sistema de cristais segmentados, acho que é LSIO mesmo, não coloquei outros detalhes aqui para não se estender. E aí o que ele faz aqui, como observa-se na figura, né? Os detectores depois eles estão numa estrutura que ele vai abrindo para que seja possível, né? No caso que essa planta, né? Ela cresça também para a lateral e não só na vertical, né? Ele continue fazendo essa avaliação por algum tempo a mais. Tá bom? Aí alguns outros que é mais aqui até da parte de aplicações de pesquisas pré-clínicas, aí eu achei muito interessante esse artigo aqui, do Zeng e colaboradores, né, e até na revista Teranóstica, né, isso é uma outra característica, né, que aí hoje, quem aí da plateia já viu, o pessoal fala muito também em teranóstico, ou seja, você ter técnicas que você, ao mesmo tempo, de certa forma, simultaneamente, você está promovendo o diagnóstico e a terapia, ou seja, aí você consegue
vamos dizer assim, acompanhar a terapia ao mesmo tempo que você está observando também questões diagnósticas, ou seja, avaliando as suas etapas da terapia, né? E a medicina nuclear é uma técnica também que, naturalmente, em algumas situações, tá? Ela é em si diagnóstica, mas aí ela tem também suas aplicações em terapia, e aí algumas de suas aplicações terapêuticas, ela naturalmente tem toda a capacidade já de ser uma técnica teranóstica, né? O que nem sempre, às vezes, principalmente em algumas terapias de iodo, o pessoal usava muito, hoje o pessoal tem usado mais, e aí isso está partindo até para que essas terapias sejam cada vez mais específicas para o interessado direto. Então, aqui, esse artigo, né? Então, ele faz toda uma avaliação, né, de traçadores de PET usando o galho 68 e variações em ratos e depois também em humanos, né? Então, é um artigo muitíssimo interessante, né? Então, aqui ainda, inclusive, ele faz algum bloqueio, né, de algumas condições, né, dos ratos e mostrando aí como é que está a distribuição do radiofármaco nas diferentes condições. E depois ele faz aqui, fazendo uma colocação em função aqui do tempo desse radiofármaco, né, em um paciente que tinha câncer de pulmão, tá bom? Então, aí ele faz as discussões as melhoras de auxílio diagnóstico aqui dessa situação, ou seja, eu estou fazendo desde a pesquisa de algum radiofármaco, fazendo a parte pré-clínica com os animais, ou seja, estudando a distribuição dos animais, aí para isso, inclusive, o pessoal desenvolve tumores, né, nesses animais para ver se o material vai para aquela região, né, se o objetivo é fazer uma detecção de lesão de tumor, e aí depois fazendo a parte translacional, né, e fazendo, inclusive, depois a parte já em humanos, com certeza, tanto a pré-clínica quanto aqui já a parte, que não deixa de ser uma pré-clínica aqui, mas já fazendo a translação para o ser humano, né, tudo adequadamente aprovado nos seus comitês de éticas, né? O outro aqui, né, específico de estudos e aí aqui ele está explorando o que seria, inclusive, um outro está olhando o uso desse adalimumab, né, para o vetismo mesmo, o que seria em ratos, que é uma doença que exatamente acomete ali a parte vítrea dos olhos, e aí você tem que administrar alguma coisa no olho, aí você tem os riscos disso ir para outras regiões. Então, esse autor até falando o que seria a primeira avaliação da aplicação desse adulimab aqui, né, olhando em ratos, né? Então, o grupo sadio, e aí aqui o grupo que ele desenvolveu, né? Eles produziram essa doença e mostrando que, inclusive, favoravelmente, né, a concentração do material ainda é muito mais intensa nesse caso, né? E aí fazendo a administração também no olho aí do rato, né? Aqui também a mesma coisa, e depois fazendo a distribuição, né, de como que esse material está distribuído em relação do rato na cobaia. E aí nós temos imensas aplicações, né? Várias aplicações dentro da medicina nuclear, né? Então, na área de cardiovascular, não vamos entrar aqui nessas questões de sistema nervoso, sistema musculoesqueletal, musculoesquelético, sistema respiratório, gastrointestinal, parte de pediatria, inflamação, né? Oncologia, que é muito... Oncologia, normalmente cardio e neuro, né? Que são as áreas mais intensas aí na medicina nuclear, né? Agora, ainda com os PET-CTs crescendo, né? Já cresceram bastante, mas ainda cresceram um pouco mais ainda, acho que amplia mais ainda a aplicação de oncologia no âmbito da medicina nuclear. E a parte de terapia, né? E é mais ou menos isso que vocês veem aqui no slide mesmo, ela é fortemente diagnóstica, é uma técnica fortemente diagnóstica,
mas tem terapia e tem uma tendência em aumentar o espectro de terapia com desenvolvimentos aí de radiofármacos mais específicos, né? Em especial desses utilizando aí anticorpos específicos, né? Então, as aplicações de uma forma geral da medicina nuclear, e isso que é uma coisa muito interessante, né? Tem como base a capacidade desses equipamentos de detectarem radiação em quantidades assim muito, muito, muito baixas, tá? De radionuclídeos no meio de milhões de elementos estáveis. Eu busquei aqui, não localizei, alguma vez, até em algum slide meu, mas eu também não o localizei na hora que eu procurei, que tinha algum artigo que eu cheguei a achar mais antigo, que ele compara a capacidade de sensibilidade da medicina nuclear com as outras técnicas. Que significa assim, é o que eu consigo enxergar no meio de várias outras coisas similares. Isso, até nisso, que eu tinha, acho que não deve ter mudado muito, a medicina nuclear era a primeira. Então, isso ela era diferenciada. Não é diferenciada em qualidade de resolução espacial, né? Isso ela é pior. Acho que em algum momento, talvez, ela ganhou do ultrassom, mas o ultrassom hoje em dia também tem uma resolução maravilhosa, né? Então, a medicina nuclear, de certa forma, é uma técnica que é bem de descobrir, né, uma agulha no palheiro, né? E está aqui a agulha, ó. Até aqui, para mim, é um pouquinho difícil ver, tá? Mas está aqui, a agulha está aqui, tá? Bom, mas radiação tem efeito, tem grandes efeitos, né? Sim, né? É que tem energia capaz de ionizar a matéria, né? Porque nós estamos falando de radiação ionizante, não a radiação não ionizante, que no fundo é luz, né? Micro-ondas, né? Então, de forma direta ou indireta, né, essa radiação pode danificar o DNA, induzindo formação de carcinomas. Pô, mas e aí? Eu vou usar isso para medicina nuclear? Vou. Tudo isso além de ser justificado, como até um raio-x que o médico nos pede, eles só pedem também, né? Tem os seus protocolos, as suas indicações, você vai precisar de fazer um procedimento cirúrgico, então o médico é bom ele fazer aquele raio-x seu para fazer uma avaliação da área, né? Vai vai passar por cirurgia, para questões de diagnóstico, e assim sucessivamente, né? Então, a Agência Internacional, né, e a Comissão de Radioproteção, ela divide os riscos de exposição de radiações de dois tipos, né? Eu tenho lá a reação tecidual, também conhecido como efeito determinístico, né? E essa é uma, vamos dizer assim, relativamente fácil de nós controlarmos. E seria mais até assim, quando eu estou pensando em efeitos que não induzem câncer, né? São efeitos que vão surgir, uma queimadura, né, semelhante a você encostar numa lâmpada quente, né, e alguns outros efeitos. E aí, sim, tem um efeito muito grande que a gente tem que tomar cuidado, em especial quem trabalha com radiação, é a questão de exposição da córnea, né, que aí às vezes ela acaba gerando, por exemplo, cataratas antes, né? Então, essa reação tecidual, normalmente, ela tem um certo limiar a partir do qual ela ocorre, né, como fosse um fogo, né, que a partir de uma certa liberação de energia, de um certo poder de queima, ele vai te queimar, e quanto maior o poder de queima, mais ele vai te queimar, né, vai te gerar as feridas, né? E depois tem o efeito estocástico, que é o efeito probabilístico. Esse não tem limiar, tá? Bom, quanto maior a radiação, maior a probabilidade, né? Então, e esse limiar desse efeito tecidual, né, ele depende de tecido para tecido. Então, quem já se envolveu aí, viu um pouco da questão de radiação, lembra que a gente tem lá preocupações diferenciadas com certos tecidos, né? Aqui a região da tireoide, né, como eu já falei, a região da visão, né? Então, assim como você vai fazer um raio-x odontológico. Então, hoje é lei que o pessoal tem que colocar, né, o protetor, o colete ali de chumbo, né, uma jaquetinha de chumbo em você para proteger aqui e a tireoide para evitar exposição desnecessária, né? Agora, e o efeito estocástico, assim, e aí esse é um problema. Ele é probabilístico, né? A chance aumenta com o aumento da exposição, né? Ou, né,
é uma loteria, né? Essa é uma fala do Éder, minha, né? É uma loteria, né? E loteria, basta um jogo para você ser sorteado, né? Mas quanto mais você jogar, maior a chance, né? Essa é a colocação, né? Então, a exposição à radiação é uma loteria meio invertida, né? Aí, consegui puxar aqui, acho que é bem interessante, né? Porque você está falando de riscos e de radiação, e acho que aí talvez uma parte que se enquadra muito aí, em especial dentro dos objetivos aí do Latin Safe, né? Eu pincelei aqui dessa publicação aqui, é possível achar nos ICRPs também algumas informações dessas, né? Então, é uma publicação de 2008, isso também pode já estar um pouquinho atualizada, porque o pessoal vai avaliando, e às vezes em alguns momentos também percebe, opa, nós precisamos dar uma correção nessa dose, né? Um raio-x panorâmico, né? Não, é exatamente aquele panorâmico lá para fazer aparelho, olhar o conjunto de coisas, então ele é 0,025 milisievert, né? O milisievert é uma dose de radiação, então nós não podemos olhar para ela isolada, como eu falei também, porque aí depende também do órgão, tá bom? Do órgão em questão. Então, você tem efeitos até de pesos para você colocar isso, para você chegar na relação de milisievert também. Não, na verdade, você tem uma limitação, né, em milisievert de dose de radiação diferente conforme ao seu órgão. Então, aquele raio-x panorâmico, né, não o raio-x de um único dente, vai ser, aí no caso vai ser bem menos, né, 0,025 milisievert. Um raio-x anterior e lateral de pulmão, que eu fiz semana passada, inclusive, é 0,1 milisievert. Ou seja, né? Aí aqui ainda são duas incidências, né? Então, nessas duas incidências que eu tive, foi o equivalente a eu fazer 4 raios-x panorâmicos, né? Uma pesquisa de tumor com FDG, em medicina nuclear, é 14 milisievert. Agora que me falta, mas eu acho que é quase certeza, isso aqui está considerando uma tomografia de raio-x para fazer uma imagem de posicionamento, uma imagem anatômica, tá? Eu acho que aí sem esse CT, sem essa tomografia, seria um pouco menor. Um exame de medicina nuclear, perfusão pulmonar, 2 milisievert, né? Uma tomografia de tórax, uma tomografia por raio-x, 7 milisievert, né? Uma tomografia de embolia pulmonar, 15 milisievert. Então, essa aqui, muita gente teve que fazer aí nos COVIDs, né? Para fazer, né? Então, observa que uma tomografia de embolia pulmonar é 2 tomografias de tórax de raio-x, né? E uma tomografia de tórax de raio-x, vamos dizer assim, é 70, mais ou menos assim. Não é exatamente linear, mas essa unidade ela está relacionada mais ou menos a essa colocação, né? Ou seja, você fazer uma tomografia de tórax, de raio-x, é o equivalente a você tirar 70 raio-x de tórax, né? No tórax, no fundo, aí mais para o pulmão até, né? Uma anterior e outra posterior. Bom, todo mundo fala, a questão dos radiofármacos, né? Eu falei já a ideia lá, como é que era, né? E aí já falamos até um pouquinho, já caminhando aí para a gente ir em sentido a encerrar um pouco a nossa fala, né? O que a gente já tem de avanços hoje, né? Originalmente, muitas dessas substâncias utilizadas na medicina nuclear, seja nas diferentes técnicas, que tem lá uma técnica de SPECT, PET, né? E um pouco até para terapia também, né? Usavam substâncias análogas quimicamente, né? Aí depois seguidas por troca de substâncias em moléculas biafins, né? A depender de quem era. A linha tal de imagens SPECT, que são, a gente chama de são emissores de radiação gama, né? Eles muitíssimo nessa história, nessa visão de que eu tenho moléculas grandes que eu faço associados com análogos químicos para administrar no paciente, tá? As técnicas de emissores de pósitron, que tem os equipamentos PETs,
nós já temos alguns emissores de pósitron que são elementos leves, alguns, inclusive, são que o nosso organismo adora, como oxigênio, carbono, né? A única questão é que esse oxigênio e carbono, eles rapidamente emitem a radiação deles e esse material rapidamente deixa de ser radioativo. Então, eu só consigo fazer diagnóstico com radiofármacos que use carbono ou oxigênio se eu produzir o radiofármaco praticamente junto com o meu equipamento de imagem. Porque eu tenho que fazer o elemento radioativo, fazer o radioquímico, fazer o radiofármaco, e aí fazer a dosagem da quantidade que eu tenho que administrar no paciente e administrar no paciente para fazer imagem, né? Então, assim, para eu conseguir fazer isso, estoque, se eu conseguisse controlar isso, né, eu faço, congelo e levo, mas não tem jeito, né? Não consigo controlar a emissão radioativa, né? Ou para eu fazer longe, eu ia ter que trazer um jumbo, ou lá o Antonov, que não existe mais, de São Paulo para fazer um exame de oxigênio aqui em Ribeirão. Ou seja, fica completamente inviável, porque eu teria que ter uma estrutura de blindagem, no caso, para o piloto de avião, para trazer esse material de lá até cá, daqui, né? Então, não tem sentido. Ou seja, eu teria que ter um volume muito grande, muita coisa emitir. Depois eu nem conseguiria, porque depois esse volume tão grande perderia a radiação, porque a concentração é tanta que eu teria que administrar no paciente um volume absurdo, né? Então, é só produzindo e fazendo. Aí depois eu já tenho o flúor, que aí muitos aí já devem ter escutado falar. Aí o flúor 18, principalmente na flúor desoxiglicose, é flúor desoxiglicose, porque aí ele tira lá um pedacinho da glicose, não é um elemento só, ele tira um pedacinho da glicose, acho que é um grupo H que ele tira e coloca um flúor, não lembro agora, não tenho isso na mente, e aí vira flúor desoxiglicose. E o organismo olha, é uma glicose, só que ela não é metabolizada. Então, o kit for ávido por glicose vai ser ávido por FDG. E muitos tumores, mas não todos, adoram glicose. E aí existem outros fármacos também que têm crescido muito usando o flúor 18. Porque aí o flúor 18 eu consigo produzir ele em São Paulo, trazer ele para Ribeirão, fazer exame aqui. Mas aí já é mais ou menos o limite de distância, né? Atualmente, né, então, os radiofármacos têm desenvolvido muitos para essa marcação de anticorpos e proteínas expressadas em tumores, né, principalmente, escrevi. Aí isso serve tanto para eu desenvolver diagnóstico com mais qualidade, né, de onde está o meu tumor, a metástase, e assim sucessivamente, como até a questão de tratamento. E também, né, uma coisa que, somente pela radioproteção, os físicos e todos fugimos muito de usar partículas alfas, normalmente para terapia usava emissores beta menos, emissores de elétron. Poderia usar os emissores de pósitron também, que o pósitron é o elétron de carga positiva, né, uma antipartícula do elétron. Por que eu não vou usar um emissor de pósitron para terapia? Para a terapia, eu preciso de garantir que eu gere dano no tecido. Eu preciso de explodir aquele limiar tecidual, né, dos efeitos teciduais, e aumentar fortemente o efeito estocástico. Então, eu preciso de quantidade de radiação muito maior. Quando eu tenho emissor de pósitron, esse pósitron, como ele é, assim, entre aspas, um fantasma no nosso mundo, ele vive pouco, ele desaparece. Ele encontra um elétron, né? Ele junta um pósitron, um elétron, carga positiva e carga negativa, eles se aniquilam e geram em 99,997% das aniquilações 2 fótons de altíssima energia, que são os fótons utilizados para formar essa imagem PET. Teoricamente, né, na prática, eu poderia usar um emissor de pósitron como terapia e seria um excelente material do ponto de vista simplesmente teórico para fazer teranóstica, mas não se torna viável, não se torna seguro, porque teria uma exposição absurda da vizinhança, quem tiver ali, pessoal e tudo, você teria que ter uma proteção, isolar muito esse paciente, e você também acabaria dando uma dose muito grande a outros órgãos mais longe do paciente.
Mas aí o pessoal está explorando partículas alfas, que é o núcleo do átomo de hélio, e aí ela é muito pesada, também gera um dano muito grande. Os avanços da parte dos equipamentos, né? Os equipamentos eles estão sendo substituídos normalmente as fotomultiplicadoras. Isso aqui é uma fotomultiplicadora de uma máquina SPECT, um tubo fotomultiplicador. Isso aqui é um tubo fotomultiplicador típico de uma máquina PET, né? E aí vai aparecer na foto, e eles estão sendo substituídos por isso aqui, né? Então, eu tenho aqui, né, dois conjuntos, a fotomultiplicadora que tem nas máquinas SPECT, isso, é uma coisa grande dessa aqui mesmo, ou seja, tem aqui quase 7 centímetros de diâmetro, mas eu consigo resolver objetos na faixa de 8 milímetros. Essa aqui é a estrutura dos PETs, que vai estar nesse encapsulamento aqui. E isso aqui, que agora onde está passando o meu mouse, são as fotomultiplicadoras de silício, SIPM ou SIPM, que estão substituindo em termos, né, essas fotomultiplicadoras, elas já estão chegando a uma qualidade semelhante aqui, mas eu tenho uma redução tamanha de volume de equipamento, certo? Ou seja, se eu vou trocar uma estrutura dessa aqui, por exemplo, por uma dessa. A redução de volume, a redução de preço, de peso, né? Isso aqui, essas fotomultiplicadoras trabalham com tensão altíssima. Aqui trabalha com tensão baixa. Então, isso vai ter uma... Eu estou trabalhando com potência menor aqui. Ou seja, eu consumo menos energia, algo menor, produção talvez de menos calor, mas tem seus problemas. Isso aqui, eu tenho que controlar agora a temperatura, porque a resposta dele muda com a temperatura. Então, isso tem levado a sistemas com mais sensibilidade, e, inclusive, mudando a qualidade da imagem. Essas CIPMs estão propondo uma grande evolução na medicina nuclear de imagem nos próximos anos. E aqui são os cristais cintiladores. Tanto a fotomultiplicadora quanto a CIPMs, elas são excelentes para detectar luz. Eu não tenho um equipamento assim de qualidade para detectar essa radiação ionizante, principalmente na intensidade que eu peço, que eu preciso. Se fosse intensidade de raio-x, eu já consigo, mas não. Aqui eu tenho pouquíssima radiação, aí eu uso cristais cintiladores. Esses cristais aqui, se entra a radiação ionizante, eles brilham. Até esqueci de inserir um slide aqui com alguns cristais desses brilhando. Eles brilham. E aí uma outra evolução é mudar desses cristais todos segmentadinhos aqui, que na verdade aqui eu tenho 8 por 8 cristais, né? Tenho 64 cristais, para um único cristal do mesmo tamanho. Só que aí aqui também eu necessito de mais processamento da informação. E é uma coisa que essas CIPMs também estão fornecendo. Eu poder trabalhar mais ainda com esses cristais aqui que chamamos monolíticos, que eles tendem a oferecer melhor sensibilidade também do que esses e melhor qualidade de imagem. Então, nós estamos aí com uma grande revolução para vir. O estado da arte hoje, diria que é esse PET Explorer, né? Que é uma máquina que aí vocês podem buscar ele aí, quem não viu ainda, deixa eu parar aqui tá lá só para não vai começar o vídeo, que é coordenado, né, por esses dois ingleses sitiados já nos Estados Unidos, na Califórnia, acho que há uns 20 anos ou mais, que é o Simon Cherry, que é o primeiro autor daquele livro lá que eu citei, até por isso que eu falei lá que ele é em parte um pupilo aí do James Sorrison, né? E o Ramsey Badawi. Os dois são ingleses e são bacharéis em física, pós-graduação em física na área de astrofísica, astronomia, e depois foram para a área de medicina nuclear e desenvolvimento de instrumentação. E desde, acho que 2015, que eles conseguiram aprovar esse projeto, e acho que 2017 eles já conseguiram algumas imagens, que é o quê? O que muda esse equipamento? Aqui se faz, embora esse aqui, acho que ainda era uma versão anterior, é só a caixa, mas acho que eles já montaram essa foto aqui antiga. É um equipamento que ele adquire a imagem do corpo inteiro de até uma pessoa de 2 metros simultaneamente. Não é uma varredura,
faz simultaneamente. Ou seja, eu tenho 2 metros de cristal cintilador ali, 2 metros de detector. Aí aqui ele já usa só CIP, não usa mais fotomultiplicadora. Mas os cristais ainda são segmentados. Qual era o grande desafio aqui? O grande desafio é principalmente na capacidade de processamento da informação, porque aí é muito mais informação para ser processada. Então, esse era o grande desafio tecnológico de pôr para funcionar. E o que esse equipamento oferece? Ele oferece uma outra revolução, desde a parte clínica, que a priori pode parecer assim, um absurdo, quem vai querer isso na clínica? Mas daqui a alguns anos essa coisa vai. Você vai fazer imagens rapidinho, então você vai conseguir ter um workflow de paciente muito maior e ainda com uma administração de radioatividade muito menor. Ou seja, ele aumenta a sensibilidade na ordem de 40 vezes, né? A relação não vai ser exatamente linear entre a sensibilidade e o que vai ser administrado no paciente. E algumas vezes pode ser até melhor do que isso, mas dizendo assim, pegando o valor, você vai poder usar no paciente um 40 avos do que normalmente se usa na rotina e vai ter a mesma qualidade de imagem. Então, aqui eles têm uma imagem que é administrando um radiofármaco na perna do paciente. Ó. Então, onde é que está aqui aparecendo? Era para aparecer em algum lugar, aqui não está aparecendo o tempo de cada imagem. No início aqui, são alguns segundos, tá? E aí depois ele já passa para algumas coisas de minutos. Eu inseri ele aqui na apresentação e não percebi que normalmente ele aparecia na própria apresentação aqui, mas não está aparecendo. Em quanto tempo é cada estrutura. Então, isso aqui é uma das primeiras maravilhas em imagens desse equipamento. Então, uma coisa até que eles colocam mesmo, era lá atrás da proposta, e é fato, a possibilidade até assim, de com um equipamento desse, se torna viável você até a indicação, né, de fazer exames de medicina nuclear de crianças, né? Porque você vai usar pouquíssima radiação, né? Pouquíssima radiação. Então, os desafios, né? Alguns desafios aí para o serviço de medicina nuclear de uma forma geral, né? Por exemplo, a implementação do Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices, né? Que é o Quantum da Agência Internacional de Energia Atômica, né? O objetivo aí é você ter um sistema efetivo de qualidade, de integrar, né, todos os aspectos dentro do âmbito de medicina nuclear, né? Isso não é aqui a minha linha, mas eu já sei que já tem alguns físicos médicos e outros aí similares que trabalham nessa área que já têm explorado aí como fazer aqui. Aí um pouquinho do que estão fazendo aqui, né, um pouquinho da parte da minha pesquisa, é o meu olho onde está a maior parte do meu tempo atual, é a gente montarmos aqui um sistema de micropetch. Aí aqui nós temos a eletrônica para a gente fazer alguns testes. Então, aqui eu tenho cristais cintiladores com aquelas CIPM que estava lá na foto, né, que estou colocando aqui agora, né? E a ideia é, inclusive, de fazer um cristalzinho monolítico. Aqui são os meus principais colaboradores, aí, fora, desculpa aí, eu não devia ter pego uma foto do grupo atual aí, do pessoal que está comigo, ter colocado aqui, mas é o pessoal que eu tenho tido bastante contato aqui, que é o Leonardo Alexandre Santos, que é o físico médico do Serviço de Medicina Nuclear aqui do HC, de Ribeirão Preto, né, da USP, o Daniel Bonifácio, né, do IPEM, hoje está fazendo um pós-doc, ele ainda é um funcionário do IPEM, ele fez um pós-doc na Espanha, voltado também ao desenvolvimento de instrumentação, aí, principalmente na área de PET. O Fábio Navarro, que é o químico aí do Laboratório de Medicina Nuclear aí do Hospital das Clínicas, né? E tive um prazer muito grande, né? Eu fiz meu pós-doutorado com o Ramsey Barrow lá, que estava que é o vice-coordenador do PET Explorer, né? E ainda que eu chego num evento, ele com a camisa nossa aqui de Ribeirão Preto, né? Então, muito obrigado. Meu e-mail aqui.
o site, né? Eu agradeço aí a Sociedade Paulista de Radiologia, Diagnóstico por Imagem e o Latin Safe aí, por essa toda a estrutura. Muito obrigado, Matheus.